Você já imaginou descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa apenas 20 minutos antes dela se tornar parte da sua família para sempre? O que você faria se soubesse que a pessoa que seu filho está prestes a se casar não é quem ela aparenta ser? Andeline Moura de Castro estava prestes a descobrir que algumas verdades chegam no momento mais cruel possível e que, às vezes, a única forma de proteger quem amamos é destruir completamente os planos de quem quer nos prejudicar. Era uma manhã de sábado ensolarada em São Paulo, quando Andeline acordou com aquela sensação estranha no peito. Aos 52 anos, ela havia aprendido a confiar nos seus instintos, e naquele dia, algo simplesmente não estava certo. Pedro Gustavo, seu único filho, se casaria em apenas algumas horas com Alessandra Bonner, uma jovem de 28 anos, que havia aparecido na vida dele há 2 anos como uma tempestade aparentemente doce e devastadora. Pedro Gustavo de Castro não era apenas rico, ele era absurdamente rico. Aos 35 anos, havia herdado um império de construtoras e investimentos que valia mais de 800 milhões de reais. Empresas que construíam shopping centers, condomínios de luxo e torres empresariais por todo o Brasil. O sobrenome Castro era sinônimo de poder e dinheiro em São Paulo, e Pedro Gustavo levava essa responsabilidade com uma seriedade que às vezes preocupava Andeline. Alessandra Bonner era tudo aquilo que uma mulher ambiciosa sonhava em parecer. Loira natural, olhos azuis penetrantes, 1,70 m de altura, formada em administração pela Mackenzie e com um MBA em Londres que ela mencionava em praticamente todas as conversas. Trabalhava como consultora de investimentos em uma empresa prestigiosa na Faria Lima e sempre se vestia com roupas caras e impecáveis. Quando sorria, mostrava dentes perfeitos que pareciam ter custado uma fortuna. E quando falava, sua voz tinha um tom estudado que soava sofisticado demais para ser natural. Andeline nunca havia gostado dela completamente, mas Pedro Gustavo estava apaixonado de uma forma que ela nunca havia visto antes. Ele, que sempre foi pragmático e cauteloso nos negócios, com Alessandra se tornara uma pessoa completamente diferente. Comprava presentes exagerados, levava-a para viagens internacionais todo mês e já havia gastado mais de 2 milhões de reais apenas no anel de noivado que custava mais que muitas casas. O casamento seria realizado na Igreja do Rosário, no centro histórico de São Paulo, seguido de uma festa no Palácio Tangará, um dos locais mais exclusivos da cidade. 400 convidados, incluindo empresários, políticos e celebrities. A lista de presentes tinha itens que custavam mais que o salário anual de muitas famílias brasileiras. Alessandra havia insistido em cada detalhe caro e ostensivo, sempre com a justificativa de que precisava estar à altura do nome Castro. Mas naquela manhã, enquanto Andeline tomava seu café na varanda de sua cobertura em Moema, algo a incomodava profundamente. Talvez fosse a forma como Alessandra sempre desviava o olhar quando falavam sobre família, ou como ela nunca mencionava detalhes sobre seu próprio passado. Talvez fosse o jeito como ela tratava os funcionários da casa com uma frieza disfarçada de educação, ou como seus olhos brilhavam de uma forma estranha sempre que Pedro Gustavo mencionava números relacionados aos negócios da família. Andeline havia tentado conversar sobre suas preocupações com Pedro Gustavo algumas vezes, mas ele sempre a cortava com um sorriso condescendente e frases como: "Mãe, você está sendo super protetora", ou "Você vai acabar gostando dela quando a conhecer melhor". Ele não entendia que Andeline já a conhecia há 2 anos e que suas impressões só pioravam com o tempo. A verdade era que Andeline Moura de Castro não era uma mulher comum. Filha de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada, ela havia crescido vendo os pais lutarem para construir uma pequena padaria no Brás. Conheceu o pai de Pedro Gustavo, Roberto de Castro, quando ela tinha apenas 19 anos e trabalhava como secretária em uma pequena empresa de contabilidade. Roberto era filho de uma família tradicional paulistana, mas não tinha o preconceito que muitos de sua classe social tinham na época. Eles se casaram quando Andeline tinha 22 anos, contra a vontade da família dele, que considerava o casamento uma união inadequada.
Mas Roberto estava perdidamente apaixonado, e Andeline provou ao longo dos anos que valia mais que qualquer mulher de sobrenome tradicional. Quando Roberto morreu em um acidente de carro há 10 anos, ela assumiu parte dos negócios da família e ajudou Pedro Gustavo a transformar a empresa em um império ainda maior. Andeline sabia reconhecer pessoas interesseiras porque ela mesma havia sido julgada como uma durante anos. A diferença era que ela realmente amava Roberto, enquanto via em Alessandra apenas cálculo frio e ambição disfarçada de amor. Mas como provar isso para um filho apaixonado, que se recusava a enxergar a realidade? O telefone tocou às 8 da manhã. Era Pedro Gustavo, e sua voz soava estranha. Uma mistura de nervosismo e excitação que ela conhecia desde quando ele era criança e tentava esconder que havia aprontado alguma. Mãe, eu preciso que você venha para o hotel agora. Alessandra está tendo uma crise de nervos e só você pode acalmá-la. Andeline sentiu um arrepio. Alessandra nunca havia demonstrado qualquer vulnerabilidade na frente dela. Sempre mantinha aquela postura estudada e controlada. Se ela estava tendo uma crise de nervos, ou era algo muito sério, ou era uma encenação para algum propósito que Andeline ainda não conseguia entender. O que aconteceu, Pedro? Não sei exatamente. Ela acordou chorando, dizendo que não merece ser feliz, que tem medo que você nunca a aceite na família. Está falando coisas estranhas sobre o passado dela. Mãe, eu nunca a vi assim. Estou preocupado. Andeline vestiu-se rapidamente e dirigiu até o Hotel Fasano, onde Pedro Gustavo e Alessandra estavam hospedados na suíte presidencial. Durante o trajeto, sua mente trabalhava em alta velocidade. Se Alessandra estava falando sobre o passado dela, talvez finalmente algumas verdades fossem reveladas. Andeline havia contratado discretamente um investigador particular há 6 meses, mas ele não havia encontrado nada além de informações básicas que confirmavam o que Alessandra já havia contado. Quando chegou ao hotel, Pedro Gustavo a recebeu no lobby com o rosto tenso e olheiras que mostravam que ele não havia dormido bem. Ela está no quarto, mãe. Não para de chorar e repetir que não merece ser parte da nossa família. Eu não sei o que fazer. Andeline subiu até a suíte e encontrou Alessandra sentada na cama, ainda vestindo o robe de seda branco que usaria para se arrumar para o casamento. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela realmente parecia estar em desespero. Quando viu Andeline, começou a chorar ainda mais. Dona Andeline, eu não consigo fazer isso. Não consigo casar com Pedro Gustavo sabendo que você nunca vai me aceitar. Eu sei que a senhora não gosta de mim, e eu entendo por quê. Andeline sentou-se ao lado dela na cama, genuinamente surpresa com aquela vulnerabilidade. Pela primeira vez em 2 anos, Alessandra parecia ser uma pessoa real, não uma personagem estudada. Alessandra, por que você está dizendo isso? Pedro Gustavo te ama, e se você o ama também, isso é o que importa. Mas é que eu tenho tanto medo que a senhora descubra quem eu realmente sou. Minha família não é como eu contei. Eu menti sobre muitas coisas, e agora não sei como contar a verdade. O coração de Andeline acelerou. Finalmente, as máscaras estavam caindo. Ela decidiu agir com cuidado para não assustar Alessandra e fazer com que ela voltasse atrás. Todo mundo tem segredos sobre o passado, querida. O importante é quem você é agora e como você trata meu filho. Alessandra enxugou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Andeline. Minha família não é de classe média, como eu disse. Nós somos muito pobres. Muito mesmo. Meu pai é alcoólatra e minha mãe limpa casas para sobreviver. Eu cresci na cidade de Tiradentes, não em Moema, como eu contei. Eu consegui uma bolsa de estudos para a Mackenzie, porque passei em primeiro lugar no vestibular. Mas passei anos trabalhando de dia e estudando de noite para conseguir isso. Andeline sentiu uma pontada no peito. A história de Alessandra era parecida com a sua própria, e por um momento, ela se sentiu culpada por ter julgado a moça tão duramente. Talvez suas suspeitas estivessem erradas. Talvez Alessandra realmente amasse Pedro Gustavo e apenas tivesse medo de ser rejeitada por sua origem humilde. Alessandra, isso não muda nada. Eu também venho de uma família simples. Você sabe disso.
Mas tem mais, dona Andeline. Eu nunca fiz MBA em Londres. Eu menti sobre isso porque queria impressionar Pedro Gustavo quando nos conhecemos. Na verdade, eu fiz um curso online que tinha o nome de uma universidade inglesa, mas não era nada oficial. E meu trabalho na consultoria, eu entrei lá através de um amigo que conhecia o dono. Eu não tinha as qualificações que eles normalmente exigem. Andeline começou a sentir que algo não estava certo. As lágrimas de Alessandra pareciam genuínas, mas havia algo na forma como ela estava revelando essas informações que soava estratégico demais. Como se ela estivesse confessando pequenas mentiras para esconder algo muito maior. Por que você está me contando isso agora, Alessandra? Porque hoje, no dia do seu casamento? Porque eu não consigo viver uma mentira para sempre. Pedro Gustavo merece conhecer a verdade sobre quem ele está se casando. E a senhora merece saber que tipo de pessoa está entrando na sua família. Naquele momento, Pedro Gustavo entrou no quarto carregando uma bandeja com café e croissants. Ele parecia aliviado ao ver que Alessandra havia parado de chorar e estava conversando com Andeline. Como vocês estão? Alessandra, você está se sentindo melhor? Alessandra se levantou e abraçou Pedro Gustavo com uma intensidade que parecia desesperada. Eu te amo tanto, Pedro. Mais do que você pode imaginar. Eu só quero ter certeza de que você me ama pelo que eu realmente sou. Não pelo que você acha que eu sou. Pedro Gustavo beijou a testa dela com ternura. Alessandra, eu te amaria mesmo que você fosse uma faxineira. Você sabe disso. Não importa de onde você veio ou que cursos você fez. O que importa é quem você é comigo. Andeline observou a cena e sentiu seu coração se apertar. Seu filho estava genuinamente apaixonado. E talvez ela realmente estivesse sendo injusta com Alessandra. Talvez a moça fosse apenas insegura sobre suas origens e tivesse inventado algumas histórias para se sentir mais adequada ao mundo de Pedro Gustavo. Eu vou deixar vocês se arrumarem. Daqui a pouco preciso ir para a igreja para conferir os últimos detalhes, disse Andeline, se levantando da cama. Obrigada, dona Andeline, por ter vindo aqui e por ter me escutado. Isso significa muito para mim, disse Alessandra, pegando na mão de Andeline com um gesto que parecia sincero. Andeline saiu do quarto com sentimentos confusos. Por um lado, sentia-se aliviada porque talvez suas suspeitas estivessem erradas e Alessandra fosse apenas uma moça insegura, tentando se adequar a um mundo diferente do seu. Por outro lado, havia algo na performance toda que a incomodava. Era quase como se Alessandra tivesse ensaiado aquela conversa, como se soubesse exatamente quais cordas tocar para despertar a empatia de Andeline. Na igreja do Rosário, Andeline passou as próximas 2 horas supervisionando os últimos preparativos. Os arranjos de flores brancas e douradas estavam perfeitos. O altar estava decorado exatamente como Alessandra havia pedido e os músicos já estavam fazendo os testes finais. 400 convidados começariam a chegar em 1 hora e tudo precisava estar impecável. Às 14h, Andeline voltou ao hotel para se arrumar. Havia escolhido um vestido de seda azul marinho da estilista Marta Medeiros, sapatos Louboutin e joias que haviam pertencido à mãe de Roberto. Ela queria estar elegante para o casamento do filho, mesmo que ainda tivesse dúvidas sobre a noiva. Quando chegou ao hotel, encontrou Pedro Gustavo no lobby, já vestindo seu smoking Armani feito sob medida. Ele estava radiante, com um sorriso que ela não via há anos. Seja lá o que Alessandra havia feito de errado ou certo, ela havia tornado seu filho feliz, e isso era inegável. Mãe, você está linda. Obrigado por ter conversado com Alessandra hoje de manhã. Ela ficou muito mais calma depois da conversa de vocês. Onde ela está agora? No salão de beleza do hotel. A maquiadora e o cabeleireiro chegaram há 1 hora. Ela deve estar quase pronta. Andeline decidiu subir para cumprimentar Alessandra e talvez tentar estabelecer uma relação mais amigável com a futura nora. Afinal, se elas iam ser família, seria melhor para todos se conseguissem se dar bem. O salão de beleza do Hotel Fasano ficava no 5º andar e era um ambiente luxuoso com vista para o Parque Trianon. Quando Andeline chegou lá, ouviu vozes vindas de uma das cabines privativas. Reconheceu imediatamente a voz de Alessandra
mas ela estava falando com alguém ao telefone em um tom completamente diferente do que usava normalmente. Andeline parou do lado de fora da cabine, não com a intenção de espionar, mas porque queria esperar Alessandra terminar a ligação antes de entrar. Mas o que ela ouviu a fez gelar completamente. Sim, eu consegui. A velha acreditou em tudo. Você precisava ver como ela ficou com dó de mim quando eu inventei aquela história de família pobre. A voz de Alessandra tinha um tom frio e calculista que Andeline nunca havia escutado antes. Ela realmente achou que eu estava vulnerável e insegura. Foi mais fácil do que eu imaginava. Agora ela até vai me defender se Pedro Gustavo desconfiar de alguma coisa. Andeline sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se encostou na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Não se preocupe. O investigador que ela contratou não vai descobrir nada porque você se livrou de todos os registros, né? E mesmo que descubra, agora não importa mais. Daqui a 2 horas, eu vou ser oficialmente uma Castro. E metade de tudo que eles têm vai ser meu por direito. As mãos de Andeline começaram a tremer. Alessandra sabia sobre o investigador particular. Como ela poderia saber sobre isso se Andeline havia sido extremamente discreta? O plano está funcionando perfeitamente. Pedro Gustavo é mais fácil de manipular do que imaginávamos. Ele é daqueles homens ricos que acham que dinheiro resolve tudo, mas nunca teve que lidar com alguém realmente esperto. Andeline sabia que deveria sair dali e confrontar Alessandra imediatamente, mas algo a fez continuar escutando. Ela precisava entender a extensão daquela traição. Sim, eu sei que demorou 2 anos para chegar até aqui, mas valeu a pena. Quando eu me divorciar dele daqui a alguns anos, vou sair com pelo menos 300 milhões. Isso é mais dinheiro do que nossa família inteira poderia ganhar em 10 vidas. O coração de Andeline estava batendo tão forte que ela tinha medo de que Alessandra pudesse ouvir. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender como havia sido tão ingênua a ponto de acreditar naquela encenação da manhã. Não, eu não sinto nenhum remorso. Esses ricos acham que são superiores a todo mundo só porque nasceram com dinheiro. Eles merecem ser enganados, especialmente aquela Andeline, com aquela arrogância disfarçada de educação. Ela realmente achou que estava sendo generosa ao me aceitar na família. Andeline sentiu uma fúria crescer dentro dela como nunca havia sentido antes. Não era apenas a traição contra Pedro Gustavo que a enfurecia. Era a forma como Alessandra estava zombando dela, como se ela fosse uma idiota que havia caído em uma armadilha óbvia. Eu tenho que desligar agora porque o cabeleireiro vai voltar. Mas não se preocupe, daqui a algumas horas tudo vai estar resolvido. E Renato, obrigada por ter me ajudado com tudo isso. Quando eu tiver o dinheiro, você vai receber sua parte como prometido. Andeline ouviu Alessandra desligar o telefone e rapidamente se afastou da cabine, escondendo-se atrás de uma coluna. Sua mente estava em caos, mas ao mesmo tempo, uma clareza fria começou a tomar conta dela. Alessandra havia subestimado completamente com quem estava lidando. Andeline Moura de Castro não havia chegado onde estava sendo ingênua ou fraca. Ela havia aprendido a lutar desde criança. Havia enfrentado o preconceito da alta sociedade paulistana por décadas e havia ajudado a construir um império empresarial após a morte do marido. Se Alessandra achava que poderia destruir sua família e sair ilesa, ela estava prestes a descobrir o quão errada estava. Mas Andeline sabia que não podia simplesmente chegar em Pedro Gustavo e contar o que havia ouvido. Ele estava apaixonado demais e provavelmente acharia que ela estava inventando tudo por ciúme ou preconceito. Ela precisava de provas concretas e precisava de um plano que expusesse Alessandra de uma forma que não deixasse margem para dúvidas. Andeline saiu do salão de beleza e se dirigiu para um local reservado do hotel onde pudesse pensar com clareza. Ela tinha exatamente 1h40 antes da cerimônia começar. 1h40 para descobrir quem era realmente Alessandra Bonner e para arquitetar uma vingança que seria proporcional ao tamanho da traição. A primeira coisa que ela fez foi ligar para Marcos Ribeiro, o investigador particular que havia contratado 6 meses antes. Se Alessandra havia mencionado que alguém havia se livrado de registros para esconder seu passado,
Talvez Marcos pudesse encontrar alguma pista sobre o que exatamente estava sendo escondido. Marcos, sou Andeline Castro. Preciso que você me ajude com uma urgência absoluta. Você tem 1 hora para descobrir tudo o que puder sobre um homem chamado Renato, que tem alguma ligação com Alessandra Bonner. Senhora Castro, 1 hora é muito pouco tempo para uma investigação aprofundada. Eu pago o que for necessário. Coloque todos os seus contatos trabalhando nisso. Preciso saber quem é esse Renato e que tipo de relação ele tem com ela. E Marcos, se você conseguir alguma informação, me ligue imediatamente. Não importa o que você esteja fazendo. Andeline desligou o telefone e começou a caminhar pelos corredores do hotel, sua mente trabalhando em alta velocidade. Ela precisava de mais informações sobre a conversa que havia escutado, mas também precisava de um plano para expor Alessandra de uma forma que fosse irrefutável. Foi então que ela se lembrou de uma coisa. Pedro Gustavo havia mencionado que daria um presente surpresa para Alessandra durante a cerimônia. Ele havia encomendado um colar de diamantes especial da Tiffany & Co. e planejava colocá-lo no pescoço dela durante os votos, como um símbolo do seu amor eterno. Se Andeline conseguisse interferir nesse momento, talvez pudesse criar uma situação onde a verdadeira personalidade de Alessandra fosse revelada publicamente. Mas primeiro, ela precisava de mais informações. Andeline decidiu voltar ao salão de beleza, mas desta vez com um plano. Ela fingiu que havia esquecido sua bolsa e voltou para procurá-la. Quando chegou lá, Alessandra estava sendo maquiada e conversando animadamente com a maquiadora. Alessandra, querida, esqueci minha bolsa aqui. Você está ficando linda. Obrigada, dona Andeline. Estou tão nervosa e feliz ao mesmo tempo. Mal posso acreditar que daqui a pouco vou ser oficialmente parte da família Castro. O tom doce e inocente de Alessandra contrastava tanto com a voz fria e calculista que Andeline havia escutado minutos antes que ela teve que fazer um esforço sobre-humano para não confrontá-la ali mesmo. Tenho certeza de que você vai ser muito feliz na nossa família, disse Andeline, forçando um sorriso. A propósito, Pedro Gustavo comentou que vai ter uma surpresa especial para você durante a cerimônia. Os olhos de Alessandra brilharam com uma ganância mal disfarçada. Ele mencionou algo sobre isso, mas não quis me contar detalhes. Você sabe o que é? É uma surpresa, querida. Mas posso garantir que é algo muito especial, digno de uma noiva da família Castro. Andeline saiu do salão com mais certeza do que nunca de que estava lidando com uma pessoa perigosa e calculista. A forma como os olhos de Alessandra haviam brilhado ao mencionar a surpresa confirmava que seu interesse era puramente financeiro. O telefone de Andeline tocou. Era Marcos Ribeiro. Senhora Castro, consegui algumas informações sobre o Renato. Não é um nome comum ligado a Alessandra Bonner, mas encontrei registros de um Renato Silva que trabalha como técnico em informática e tem histórico de problemas com a justiça relacionados a fraudes digitais. Ele foi preso há 3 anos por hackear sistemas bancários, mas foi solto com liberdade condicional. O coração de Andeline disparou. Que tipo de fraudes digitais? Principalmente alteração de registros e documentos. Ele tinha uma especialidade em apagar rastros digitais e criar identidades falsas na internet. Senhora Castro, se ele está envolvido com Alessandra Bonner, isso pode significar que ela não é quem diz ser. Continue investigando, Marcos. Preciso de tudo o que você conseguir encontrar sobre a verdadeira identidade dela. E se conseguir provas de que ela alterou documentos ou criou uma identidade falsa, isso seria crime suficiente para cancelar o casamento. Dependendo da extensão da fraude, sim. Especialmente se envolver documentos oficiais ou se for parte de um esquema para obter vantagem financeira através de casamento. Andeline desligou o telefone com uma sensação de esperança misturada com um horror. Se suas suspeitas estivessem corretas, Alessandra não era apenas uma interesseira comum, mas uma criminosa que havia arquitetado um plano elaborado para se infiltrar na família Castro. Ela olhou para o relógio. Ainda tinha 50 minutos antes da cerimônia começar. 50 minutos para descobrir a verdade e salvar seu filho de uma armadilha que poderia destruir não apenas sua felicidade, mas também todo o patrimônio da família.
Foi então que Andeline teve uma ideia. Se Alessandra e Renato estavam trabalhando juntos em um esquema, provavelmente eles tinham mais contato do que apenas aquela ligação que ela havia escutado. Talvez houvesse mensagens de texto, e-mails ou outros registros que pudessem provar a conspiração. Andeline sabia que Pedro Gustavo guardava o celular de Alessandra no cofre do hotel sempre que eles saíam juntos, como uma medida de segurança que ele adotava com todas as pessoas próximas da família. Se ela conseguisse acesso a esse celular, poderia encontrar as provas que precisava. Mas para isso, ela precisaria da ajuda de Pedro Gustavo. E ele jamais concordaria em violar a privacidade da noiva algumas horas antes do casamento, a menos que ela conseguisse fazer com que ele próprio suspeitasse de algo. Andeline decidiu usar uma estratégia arriscada. Ela ligou para Pedro Gustavo. Pedro, preciso falar com você urgentemente. Pode vir até o bar do hotel? É sobre Alessandra, mas não posso falar por telefone. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está me assustando. Apenas venha, por favor. E Pedro, não conte para Alessandra que estamos conversando. 15 minutos depois, Pedro Gustavo encontrou Andeline no bar do hotel, vestindo uma expressão preocupada que ela conhecia desde a infância. Mãe, o que está acontecendo? Você está me deixando nervoso. Andeline respirou fundo. Ela sabia que estava arriscando a relação com o filho, mas não tinha escolha. Pedro, eu preciso que você confie em mim. Há algumas horas, eu escutei Alessandra falando ao telefone sobre coisas que me preocuparam muito. Não posso te contar os detalhes ainda, porque preciso ter certeza do que escutei. Mas preciso da sua ajuda para verificar uma coisa. Que tipo de coisas, mãe? Pedro, você lembra quando vocês se conheceram? Você pode me contar exatamente como foi? Pedro Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando se lembrar dos detalhes. Foi em uma festa na casa do Ricardo Moreira. Ela estava lá com algumas amigas, e quando nos apresentaram, ela comentou que conhecia nossos empreendimentos e ficou impressionada com o projeto do Shopping Eldorado Oeste. Foi uma conversa muito inteligente sobre mercado imobiliário. E você não achou estranho que uma consultora de investimentos soubesse tantos detalhes específicos sobre nossos projetos? Na época, não, porque ela disse que havia estudado nosso modelo de negócios no MBA dela. Por que você está perguntando isso? Andeline sentiu que estava chegando perto de algo importante. Pedro, você se lembra se ela demonstrou interesse romântico imediatamente? Ou se o relacionamento se desenvolveu naturalmente? Pedro Gustavo franziu a testa, claramente incomodado com as perguntas da mãe. Mãe, onde você quer chegar com isso? Por que está questionando o relacionamento dela comigo no dia do nosso casamento? Porque eu me importo com você, Pedro. E porque às vezes as pessoas não são quem parecem ser. Você pode me fazer um favor? Você pode verificar se há alguma coisa estranha nas redes sociais dela, nos contatos do celular, alguma coisa que possa ter passado despercebido? Mãe, isso é invasão de privacidade. Eu não vou espionar minha noiva no dia do nosso casamento por causa de paranoias suas. Andeline sabia que estava perdendo Pedro Gustavo, mas decidiu arriscar tudo. Pedro, se eu pudesse provar para você que a Alessandra não é quem ela diz ser, você cancelaria o casamento? Pedro Gustavo se levantou da mesa com uma expressão de raiva que Andeline raramente havia visto. Mãe, eu não acredito que você está fazendo isso. A Alessandra estava certa quando disse que você nunca a aceitaria na família. Você está tão determinada a não gostar dela que está inventando conspirações. Pedro, eu não estou inventando nada. Eu escutei. Eu não quero ouvir, mãe. O casamento vai acontecer daqui a 40 minutos, e eu espero que você consiga controlar seus preconceitos, pelo menos durante a cerimônia. Pedro Gustavo saiu do bar deixando Andeline sozinha e desesperada. Ela havia perdido a única chance de conseguir a cooperação do filho. E agora estava sozinha contra uma pessoa que claramente era muito mais perigosa do que imaginava. Mas Andeline Moura de Castro não havia chegado onde estava desistindo facilmente. Se ela não podia contar com a ajuda de Pedro Gustavo, teria que encontrar uma forma de expor a Alessandra sozinha. E ela tinha exatamente 35 minutos para fazer isso. O telefone tocou novamente. Era Marcos Ribeiro, e sua voz tinha uma urgência que fez o estômago de Andeline se revirar. Senhora Castro,
Você precisa saber disso imediatamente. Alessandra Bonner não existe. As palavras de Marcos ecoaram na mente de Andeline como um soco no estômago. Ela se apoiou na parede do corredor do hotel, sentindo suas pernas fraquejarem. Como assim não existe, Marcos? Explique isso melhor. O nome Alessandra Bonner foi criado há 3 anos. Antes disso, não há nenhum registro dessa pessoa em lugar nenhum. Nem certidão de nascimento, nem histórico escolar. Nada. A pessoa que seu filho vai se casar é uma identidade completamente fabricada. Mas e os documentos dela? RG, CPF, diploma da faculdade? Todos falsificados, senhora Castro. E muito bem falsificados. Devo admitir, foi preciso um trabalho de investigação profundo para descobrir isso. O Renato Silva, que mencionei antes, é especialista exatamente nesse tipo de crime. Ele cria identidades falsas completas, com documentos que passam em qualquer verificação superficial. Andeline sentiu uma mistura de horror e alívio. Horror por descobrir que sua família estava prestes a ser vítima de um golpe elaborado, e alívio por saber que seus instintos estavam corretos desde o início. Marcos, você conseguiu descobrir quem ela realmente é? Ainda estou trabalhando nisso, mas já tenho algumas pistas. Encontrei registros de uma mulher chamada Sandra Ferreira dos Santos, que desapareceu completamente dos registros há 3 anos, exatamente quando Alessandra Bonner surgiu. Ela tinha passagens pela polícia por estelionato e fraude, e há indicações de que ela trabalhava com uma quadrilha especializada em golpes contra pessoas ricas. Meu Deus, Marcos, quanto tempo você precisa para ter certeza absoluta? Senhora Castro, com as evidências que já tenho, posso afirmar com 90% de certeza que Alessandra Bonner é Sandra Ferreira dos Santos. Estou enviando as fotos e documentos para seu celular agora. A semelhança é inconfundível, mesmo com as cirurgias plásticas que ela claramente fez. Andeline olhou para o celular e viu as imagens que Marcos estava enviando. A primeira era uma foto de Sandra Ferreira dos Santos de 4 anos atrás. Cabelos castanhos escuros, nariz diferente, sem os dentes perfeitos, mas era inegavelmente a mesma pessoa que estava se preparando para se casar com Pedro Gustavo naquele exato momento. Marcos, eu preciso de provas irrefutáveis. Documentos oficiais, qualquer coisa que prove que ela é uma criminosa usando identidade falsa. Já consegui isso também, senhora Castro. Tenho cópias dos documentos falsificados e dos verdadeiros. Também tenho registros bancários que mostram pagamentos de Renato Silva para Sandra Ferreira dos Santos até 3 anos atrás, quando os pagamentos começaram a ser feitos para Alessandra Bonner. É um esquema bem arquitetado. Andeline olhou para o relógio. 25 minutos para a cerimônia começar. 25 minutos para impedir que sua família fosse destruída por uma criminosa profissional. Marcos, você pode trazer esses documentos para na Igreja do Rosário agora? Eu preciso deles em mãos antes da cerimônia começar. Estou saindo agora, senhora Castro. Chego lá em 15 minutos. Andeline desligou o telefone e ficou parada no corredor por alguns segundos, processando a magnitude da situação. Sandra Ferreira dos Santos havia passado anos planejando esse golpe. Havia mudado completamente sua aparência, criado uma identidade falsa sofisticada e havia manipulado Pedro Gustavo com uma precisão cirúrgica. Mas ela havia cometido um erro. Havia subestimado Andeline Moura de Castro. A primeira coisa que Andeline precisava fazer era decidir como usar essas informações. Ela poderia simplesmente mostrar as provas para Pedro Gustavo e cancelar o casamento discretamente. Mas isso não seria suficiente. Sandra havia humilhado sua família, havia zombado dela pessoalmente e havia feito Pedro Gustavo se apaixonar por uma mentira. Ela merecia ser exposta publicamente, da forma mais devastadora possível. Andeline subiu para o quarto que havia reservado no hotel para se arrumar para o casamento. Ela precisava de alguns minutos para pensar em um plano que fosse não apenas eficaz, mas também proporcional à magnitude da traição que Sandra havia orquestrado. Enquanto retocava a maquiagem, Andeline lembrou-se de algo que Pedro Gustavo havia mencionado sobre a cerimônia. Ele planejava fazer um discurso durante a troca de votos,
onde contaria como havia se apaixonado por Alessadra e como ela havia mudado sua vida. Era o momento perfeito para a revelação. Mas Andeline sabia que não podia simplesmente interromper a cerimônia com acusações. Ela precisava de algo mais sutil, mais devastador. Algo que fizesse Sandra se revelar publicamente, na frente de 400 convidados, incluindo jornalistas e fotógrafos que cobriam eventos sociais da alta sociedade paulistana. Foi então que ela teve uma ideia perfeita. Uma ideia que usaria a própria arrogância e ganância de Sandra contra ela mesma. Andeline pegou o telefone e ligou para o padre Antônio, que celebraria a cerimônia. Ele era amigo da família Castro há mais de 20 anos e confiava completamente em Andeline. Padre Antônio, sou Andeline Castro. Preciso que o senhor me faça um favor muito importante durante a cerimônia. Claro, Andeline. O que você precisa? Quando chegar o momento dos votos, antes de Pedro Gustavo começar a falar, eu quero que o senhor pergunte a Alessadra se ela tem algo que gostaria de confessar antes de se comprometer diante de Deus. Diga que é uma tradição antiga da igreja para casamentos importantes. Andeline, isso não é uma tradição real da igreja. Por que você quer que eu faça isso? Padre, eu descobri algumas coisas sobre Alessadra que Pedro Gustavo precisa saber antes de se casar com ela. Confie em mim, por favor. Se ela não tiver nada a esconder, ela simplesmente dirá que não tem nada para confessar. Padre Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Ele conhecia Andeline há tempo suficiente para saber que ela não faria uma solicitação dessas sem um motivo muito sério. Está bem, Andeline, mas espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo, padre. E obrigada por confiar em mim. Andeline desligou o telefone e terminou de se arrumar. O plano estava tomando forma em sua mente. Se Sandra era realmente uma criminosa experiente, ela provavelmente reagiria de forma defensiva ou agressiva quando confrontada inesperadamente. E se isso acontecesse diante de 400 convidados, seria impossível para ela manter a fachada de noiva inocente e apaixonada. 15 minutos depois, Andeline estava na Igreja do Rosário, quando Marcos Ribeiro chegou com uma pasta cheia de documentos. Ele parecia nervoso e excitado ao mesmo tempo. Senhora Castro, consegui ainda mais informações. Sandra Ferreira dos Santos não trabalha sozinha. Ela faz parte de uma quadrilha especializada em golpes matrimoniais contra homens ricos. Nos últimos 10 anos, eles já aplicaram esse golpe em pelo menos 5 famílias diferentes no Brasil. Como funciona exatamente? Eles pesquisam homens solteiros de famílias ricas, criam uma identidade falsa que seja atraente para o perfil específico do alvo, se aproximam de forma aparentemente casual, e então passam anos construindo um relacionamento até chegarem ao casamento. Depois do casamento, eles aguardam alguns anos para não despertar suspeitas, criam alguma crise no relacionamento e saem com uma parte substancial do patrimônio na separação. Andeline sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E os outros homens? O que aconteceu com eles? 2 se suicidaram após descobrirem a verdade e perderem grande parte de suas fortunas. Um teve um colapso nervoso e hoje vive internado em uma clínica psiquiátrica. Os outros 2 conseguiram se recuperar financeiramente, mas nunca se casaram novamente. A fúria de Andeline atingiu um nível que ela não sabia que era possível. Sandra não era apenas uma golpista comum. Ela era parte de uma organização criminosa que havia destruído vidas e levado pessoas ao suicídio. E ela havia escolhido Pedro Gustavo como sua próxima vítima. Marcos, você tem alguma evidência de que Sandra estava planejando aplicar o mesmo golpe em Pedro Gustavo? Tenho, sim. Interceptei algumas mensagens entre ela e Renato Silva, onde eles discutem o cronograma para o golpe. Aparentemente, o plano era aguardar 3 anos após o casamento, tempo suficiente para ela ter acesso completo às finanças da família, e então, criar uma situação onde Pedro Gustavo parecesse ter traído ela, justificando um divórcio onde ela levaria pelo menos metade de tudo. Andeline examinou os documentos que Marcos havia trazido. Eram cópias de conversas por WhatsApp, extratos bancários, fotografias comparativas
e até mesmo registros de cirurgias plásticas que Sandra havia feito para mudar sua aparência. Era evidência suficiente para não apenas cancelar o casamento, mas também para prender Sandra por falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa. Senhora Castro, o que a senhora pretende fazer com essas informações? Vou usar exatamente da forma que Sandra merece, Marcos. Ela quis humilhar minha família publicamente? Então ela vai ser humilhada publicamente também. Os convidados começaram a chegar para a cerimônia. Andeline observou pela janela da sacristia, enquanto empresários, políticos, socialites e jornalistas entravam na igreja. Era exatamente o tipo de público que transformaria a exposição de Sandra em um escândalo nacional. Pedro Gustavo chegou 15 minutos antes da cerimônia começar. Ele ainda parecia irritado com a conversa que havia tido com Andeline, mas estava visivelmente nervoso e feliz ao mesmo tempo. Andeline sentiu o coração se apertar ao ver o filho tão inocente em relação ao que estava prestes a descobrir. Pedro, você está bem? Estou nervoso, mãe. Mas é um nervosismo bom. Eu nunca estive tão certo de alguma coisa na minha vida. Andeline quase não conseguiu manter a compostura. Em alguns minutos, o mundo de Pedro Gustavo seria virado de cabeça para baixo. E ela sabia que ele provavelmente nunca conseguiria confiar completamente em outra pessoa novamente. Pedro, eu quero que você saiba que tudo o que eu fiz foi porque eu te amo mais que qualquer coisa neste mundo. Pedro Gustavo a olhou com uma expressão confusa. Mãe, por que você está falando assim? Está me deixando preocupado. Apenas lembre-se disso, ok? A música começou a tocar, indicando que a cerimônia estava prestes a começar. Andeline se dirigiu para seu lugar na primeira fileira, ao lado de outros familiares próximos. Ela podia sentir seu coração batendo acelerado, mas sua mente estava completamente focada no que estava prestes a acontecer. Pedro Gustavo entrou na igreja acompanhado do padrinho, seu melhor amigo desde a infância. Ele estava radiante, vestindo o smoking que havia sido feito especialmente para aquele dia. Quando chegou ao altar, ele acenou discretamente para Andeline, que forçou um sorriso em resposta. A música mudou para a marcha nupcial tradicional, e todos os convidados se levantaram. Andeline virou-se para olhar Sandra entrando na igreja, e quase não conseguiu acreditar na transformação. Ela estava absolutamente deslumbrante, vestindo um vestido de noiva de renda francesa que havia custado mais de R$200 mil. Uma tiara de diamantes que pertencia à família Castro há gerações e carregando um buquê de rosas brancas importadas do Equador. Mas o que mais impressionou Andeline foi a performance de Sandra. Ela estava chorando delicadamente, com lágrimas que escorriam de forma a não borrar a maquiagem, e olhava para Pedro Gustavo com uma expressão de amor tão convincente que até Andeline, sabendo a verdade, quase acreditou por um momento. Sandra caminhou pela nave central com uma elegância estudada, cumprimentando alguns convidados com acenos discretos. Quando chegou ao altar, Pedro Gustavo a recebeu com um sorriso que era pura felicidade, e eles se posicionaram diante do Padre Antônio. Queridos irmãos e irmãs, começou o Padre Antônio. Estamos reunidos hoje para celebrar a união de Pedro Gustavo de Castro e Alessandra Bonner em matrimônio. Andeline observou Sandra cuidadosamente durante as palavras iniciais da cerimônia. Ela mantinha a expressão perfeita de noiva emocionada. Mas Andeline podia ver pequenos sinais de tensão que provavelmente passavam despercebidos para todos os outros. A forma como ela mordia levemente o lábio inferior quando achava que ninguém estava olhando, como seus olhos rapidamente vasculhavam a multidão, como se estivesse procurando por algo, e como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Antes de prosseguirmos com os votos, disse o Padre Antônio, seguindo exatamente o script que Andeline havia pedido. Gostaria de seguir uma antiga tradição da igreja, para casamentos de grande importância. Alessandra, há algo que você gostaria de confessar ou esclarecer antes de se comprometer diante de Deus e desta congregação? Sandra ficou visivelmente surpresa com a pergunta. Seus olhos rapidamente procuraram os de Pedro Gustavo, que parecia igualmente confuso.
e depois olhou para Andeline na primeira fileira. Por uma fração de segundo, Andeline viu um lampejo de suspeita e medo passar pelo rosto de Sandra. Eu não entendo a pergunta, padre, disse Sandra, sua voz mantendo o tom doce, mas com uma leve tremulação. É apenas uma oportunidade para que você confirme que está entrando neste casamento com honestidade e transparência completas. Se há algo sobre seu passado, sua identidade ou suas intenções que você gostaria de esclarecer, este é o momento apropriado. O silêncio na igreja era ensurdecedor. 400 convidados esperavam a resposta de Sandra, e Andeline podia ver claramente o pânico crescendo em seus olhos, mesmo que ela tentasse disfarçar com um sorriso confuso. Padre, eu não tenho nada para confessar. Estou aqui por amor ao Pedro Gustavo, e minha única intenção é ser uma esposa dedicada e fiel. Mas algo na forma como ela disse essas palavras soou falso demais. Pedro Gustavo franziu ligeiramente o senho, como se tivesse percebido algo estranho no tom de voz da noiva. Foi nesse momento que Andeline se levantou da primeira fileira. Na verdade, Padre Antônio, eu acredito que a lesadra tem sim algumas coisas importantes para confessar. Um murmúrio de surpresa se espalhou pela igreja. Pedro Gustavo olhou para Andeline com uma expressão de choque e raiva. Mãe, o que você está fazendo? Pedro, sinto muito, mas eu não posso deixar que você se case com uma mentira. Sandra mantinha a compostura, mas Andeline podia ver o desespero crescendo em seus olhos. Dona Andeline, eu não entendo a cavaçossata no que a senhora está insinuando. Você não entende? Andeline caminhou até o altar, tirando alguns documentos da bolsa. Então talvez estes documentos possam esclarecer as coisas. Andeline se virou para enfrentar os 400 convidados. Senhoras e senhores, eu descobri hoje que a mulher que está prestes a se casar com meu filho não é quem ela diz ser. Seu nome verdadeiro não é Alessandra Bonner. É Sandra Ferreira dos Santos, e ela é uma criminosa profissional especializada em golpes matrimoniais. O silêncio absoluto foi quebrado por exclamações de choque e incredulidade. Pedro Gustavo estava pálido como um fantasma. Mãe, você enlouqueceu? Como você pode fazer uma acusação dessas sem prova nenhuma? Eu tenho provas, Pedro. Andeline mostrou as fotografias comparativas. Esta é Sandra Ferreira dos Santos há 4 anos, antes das cirurgias plásticas que ela fez para mudar sua aparência. Sandra finalmente perdeu a compostura. Sua expressão doce desapareceu completamente, sendo substituída por uma frieza calculista, que Andeline reconhecia da conversa telefônica que havia escutado. Essa mulher está delirando, disse Sandra, mas sua voz agora tinha um tom agressivo que contrastava completamente com a personalidade doce que ela havia cultivado por 2 anos. Ela nunca me aceitou na família e agora está tentando destruir nosso casamento com mentiras. Mentiras? Andeline se virou para Sandra com um sorriso frio. Então você nega que seu verdadeiro nome é Sandra Ferreira dos Santos? Você nega que trabalha com um homem chamado Renato Silva na falsificação de documentos? Você nega que faz parte de uma quadrilha que já aplicou esse mesmo golpe em pelo menos 5 famílias diferentes? O rosto de Sandra ficou lívido. Ela olhou rapidamente para as saídas da igreja, como se estivesse calculando suas chances de escapar. E você nega? Continuou Andeline, agora com a voz alta o suficiente para todos ouvirem, que eu escutei você falando ao telefone algumas horas atrás sobre como havia enganado a velha idiota e como estava prestes a conseguir 300 milhões de reais com este casamento fraudulento. Foi nesse momento que Sandra cometeu o erro fatal. Em vez de continuar negando ou tentar manter a farsa, ela explodiu com uma fúria que revelou completamente sua verdadeira personalidade. Sua velha metida, você não tinha o direito de me espionar. E mesmo que tudo isso fosse verdade, seu filho patético merece ser enganado por ser burro demais para perceber que tipo de mundo existe fora da bolha de privilégios dele. O silêncio que seguiu foi absoluto. Pedro Gustavo estava olhando para Sandra como se estivesse vendo um fantasma. Todos os convidados estavam em choque completo. Você realmente acha? Continuou Sandra, agora completamente fora de controle.
Que eu passaria 2 anos fingindo estar apaixonada por esse homem entediante, se não fosse pelo dinheiro? Você acha que alguém realmente se casaria com ele pelo charme e personalidade? Pedro Gustavo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco físico. Alessandra, o que você está dizendo? Eu estou dizendo a verdade pela primeira vez em 2 anos. Sandra tirou a tiara de diamantes da cabeça e a jogou no chão. Seu nome é Pedro Gustavo, mas você poderia se chamar Otário Milionário, que seria mais apropriado. Andeline sentiu uma mistura de satisfação pela exposição de Sandra e horror pela dor que Pedro Gustavo estava sentindo. Mas ela sabia que era necessário que toda a verdade viesse à tona. E já que estamos falando a verdade, disse Andeline, talvez você queira explicar aos convidados quantos outros homens você e sua quadrilha já destruíram. Talvez queira falar sobre os 2 que se suicidaram depois de descobrirem que haviam sido enganados por anos. Sandra olhou para Andeline com ódio puro. Esses homens eram fracos. Eles mereceram tudo o que aconteceu com eles. Pessoas como vocês, que nasceram com tudo, não fazem a menor ideia de como é lutar para sobreviver. Lutar para sobreviver? Andeline caminhou até ficar cara a cara com Sandra. Eu lutei para sobreviver, Sandra. Eu cresci pobre, trabalhei desde criança e construí tudo o que tenho com honestidade e trabalho duro. Você não luta para sobreviver. Você é apenas uma parasita que destrói vidas inocentes por ganância. Sandra tentou dar um tapa no rosto de Andeline, mas Pedro Gustavo a segurou pelo braço. Não ouse tocar na minha mãe, disse ele, sua voz tremendo de raiva e dor. Foi nesse momento que os seguranças da igreja se aproximaram. Marcos Ribeiro havia chamado a polícia assim que a confissão de Sandra começou, e os investigadores já estavam a caminho. Sandra Ferreira dos Santos, disse Andeline, você está presa por falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha e tentativa de fraude matrimonial. Sandra tentou correr, mas os seguranças da igreja a impediram. Ela estava usando um vestido de noiva de 20 quilos de tecido e renda e saltos de 12 centímetros, o que tornava qualquer tentativa de fuga impossível. Vocês não podem me prender, eu não fiz nada de errado. Tudo o que fiz foi me casar com um homem rico, usando uma identidade falsa, documentos falsificados e com a intenção de cometer fraude, disse uma voz firme atrás dela. Todos se viraram para ver o delegado Carlos Mendoza, entrando na igreja com 2 investigadores. Andeline havia ligado para ele enquanto esperava Marcos chegar com os documentos. Sandra Ferreira dos Santos, você está presa. Tudo o que disser poderá ser usado contra você em tribunal. Enquanto Sandra era algemada, ela gritava obscenidades que contrastavam completamente com a imagem doce e sofisticada que havia cultivado por 2 anos. Os convidados estavam filmando tudo com seus celulares. E Andeline sabia que em algumas horas o escândalo estaria em todos os jornais e redes sociais do país. Pedro Gustavo estava parado no altar, ainda vestindo o smoking, olhando para o caos ao seu redor como se estivesse em um pesadelo. Andeline se aproximou dele e segurou sua mão. Pedro, eu sinto muito que tenha acontecido assim. Eu queria ter te poupado dessa humilhação pública. Pedro Gustavo olhou para ela com lágrimas nos olhos. Mãe, você sabia disso há quanto tempo? Eu sempre desconfiei dela, mas só descobri a verdade hoje de manhã. Eu tentei te avisar, mas você não quis me escutar. 2 anos, mãe. 2 anos da minha vida desperdiçados com uma mentira completa. Como eu fui tão burro? Você não foi burro, Pedro. Você foi vítima de uma criminosa profissional. Ela e a quadrilha dela estudaram você por meses antes de se aproximar. Eles sabiam exatamente que tipo de mulher você acharia atraente, que tipo de conversa te interessaria, que tipo de vulnerabilidades explorar. O padre Antônio se aproximou deles. Pedro Gustavo, Andeline, vocês gostariam que eu dispensasse os convidados? Sim, por favor, padre, disse Andeline. E obrigada por ter me ajudado com a pergunta para a Alessandra. Quer dizer, Sandra? Enquanto os convidados começavam a sair da igreja, muitos deles ainda em choque e conversando animadamente sobre o que haviam acabado de presenciar, Andeline e Pedro Gustavo ficaram sozinhos no altar. Mãe,
Como você descobriu a verdade? Andeline contou para Pedro Gustavo sobre a conversa telefônica que havia escutado, sobre a investigação de Marcos Ribeiro e sobre todas as evidências que havia coletado. A parte mais assustadora, disse ela, é que se eu não tivesse escutado aquela conversa por acaso, o plano dela provavelmente teria funcionado. Ela era muito boa no que fazia. E os outros homens que ela enganou? O que aconteceu com eles? 2 se suicidaram, Pedro. Imagine descobrir que a pessoa que você amou por anos, que conhecia todos os seus segredos, que compartilhava sua cama todas as noites, era uma completa estranha que estava apenas calculando quanto dinheiro poderia roubar de você. Pedro Gustavo sentou-se em um dos bancos da igreja, ainda tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Mãe, eu me sinto como um completo idiota. Como eu não percebi nada disso? Como eu me apaixonei por uma pessoa que nem existia? Pedro, você se apaixonou pela personagem que ela criou. E ela era muito boa em interpretar essa personagem. Lembre-se, ela fez isso profissionalmente por anos. Você não tinha como saber. Mas você sabia. Você sempre soube que havia algo errado com ela. Eu desconfiava sim. Mas não porque eu sou mais inteligente que você. É porque eu sou mãe. E mães têm um instinto protetor que às vezes nos faz perceber coisas que outros não percebem. Pedro Gustavo ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o altar onde deveria estar trocando votos com a mulher que amava. Mãe, você acha que eu vou conseguir confiar em outra pessoa algum dia? Sim, Pedro. Vai demorar, vai ser difícil, mas você vai conseguir. E quando isso acontecer, você vai ser uma pessoa mais sábia e cuidadosa. Essa experiência terrível pode te tornar mais forte. E Sandra, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser julgada e provavelmente condenada a vários anos de prisão. As evidências são irrefutáveis, e com a confissão pública que ela fez aqui, não há como ela negar os crimes. 3 horas depois, Andeline e Pedro Gustavo estavam na delegacia prestando depoimento. Sandra havia sido formalmente acusada de falsidade ideológica, estelionato qualificado, formação de quadrilha e tentativa de fraude matrimonial. O delegado Mendoza informou que Renato Silva também havia sido preso em uma operação simultânea e que outros membros da quadrilha estavam sendo investigados. Senhora Castro, disse o delegado, a senhora salvou não apenas sua família, mas provavelmente outras famílias que seriam vítimas dessa quadrilha no futuro. Eles já estavam investigando outros alvos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Delegado, quantos anos Sandra pode pegar de prisão? Com todas as acusações e evidências que temos, ela pode pegar entre 15 e 20 anos. E considerando que ela é reincidente, provavelmente vai cumprir a pena integral. Quando saíram da delegacia, já era noite. Pedro Gustavo estava exausto física e emocionalmente, mas também parecia mais aliviado do que havia estado durante todo o dia. Mãe, obrigado por ter me salvado. Se você não tivesse descoberto a verdade, eu estaria casado com uma criminosa agora, e em alguns anos ela teria destruído não apenas minha vida, mas toda nossa família. Pedro, eu faria qualquer coisa para te proteger. Sempre fiz e sempre farei. Eu sei que eu briguei com você hoje de manhã, e sinto muito por isso. Você estava tentando me avisar e eu não quis escutar. Não se desculpe, Pedro. Você estava apaixonado. E é natural que tenha defendido a pessoa que amava. O importante é que descobrimos a verdade a tempo. 2 semanas depois, o escândalo ainda dominava os noticiários e redes sociais. Sandra Ferreira dos Santos havia se tornado um dos casos criminais mais comentados do ano. E sua prisão havia inspirado várias famílias ricas a investigarem mais cuidadosamente pessoas que se aproximavam de seus filhos com intenções românticas. Pedro Gustavo havia decidido tirar alguns meses de férias para se recuperar emocionalmente do trauma. Ele viajou para a Europa com alguns amigos, longe da mídia e da curiosidade pública que o caso havia gerado. Andeline voltou à sua rotina normal, mas com uma satisfação profunda de ter protegido sua família. Ela havia recebido centenas de mensagens de outras mães, agradecendo por ter exposto o esquema criminoso, e várias famílias haviam procurado Marcos Ribeiro para investigar pessoas suspeitas em suas próprias vidas. O julgamento de Sandra
estava marcado para daqui a 6 meses, e as evidências eram tão sólidas que seus próprios advogados haviam sugerido que ela aceitasse um acordo de delação premiada para ter uma pena reduzida em troca de informações sobre outros membros da quadrilha. Mas Sandra havia se recusado. Mesmo na prisão, ela mantinha sua arrogância e se recusava a admitir qualquer remorso pelos crimes que havia cometido. É melhor assim, disse Pedro Gustavo a Andeline durante uma conversa por telefone de Paris. Se ela tivesse pelo menos demonstrado arrependimento, talvez eu conseguisse perdoá-la. Mas saber que ela não sente remorso nenhum me ajuda a dar a entender que eu realmente nunca conheci essa pessoa. E como você está se sentindo, Pedro? Melhor a cada dia, mãe. No início eu me sentia humilhado e traído, mas agora eu me sinto sortudo. Sortudo por ter uma mãe que me protegeu. Sortudo por ter descoberto a verdade antes de ser tarde demais. E sortudo por estar livre para encontrar alguém que realmente me ame algum dia. Você vai encontrar, Pedro. E quando encontrar, vai saber reconhecer a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. 6 meses depois, durante o julgamento de Sandra Ferreira dos Santos, Andeline estava presente no tribunal para ver a justiça ser feita. Sandra havia mantido sua postura arrogante até o final, se recusando a demonstrar qualquer arrependimento pelos crimes que havia cometido. Quando o juiz leu a sentença de 18 anos de prisão, Sandra finalmente mostrou alguma emoção. Raiva pura direcionada a Andeline. "Isso é tudo culpa sua, sua velha metida", gritou ela enquanto era levada algemada. "Você destruiu minha vida?" "Não", respondeu Andeline calmamente. "Você destruiu sua própria vida quando decidiu viver como uma criminosa." Pedro Gustavo havia voltado ao Brasil para o julgamento e estava visivelmente mais forte e confiante. A experiência terrível havia realmente o tornado uma pessoa mais sábia e cuidadosa, mas não havia destruído sua capacidade de confiar nas pessoas. "Mãe", disse ele após a sentença, "eu quero te agradecer mais uma vez por ter me salvado. Não apenas do golpe da Sandra, mas de anos de sofrimento que eu teria passado se tivesse descoberto a verdade depois de casado. Pedro, eu sempre vou te proteger." É isso que as mães fazem. 1 ano depois, Pedro Gustavo conheceu Marina Oliveira, uma médica pediatra que trabalhava em um hospital público em São Paulo. Ela era filha de professores, havia estudado em universidade pública com bolsa de estudos e dedicava parte de seu tempo livre a trabalhos voluntários em comunidades carentes. Quando Pedro Gustavo a trouxe para conhecer Andeline, ela ficou imediatamente impressionada com a sinceridade e simplicidade da moça. Marina não demonstrava nenhum interesse no dinheiro da família Castro, nunca perguntava sobre negócios ou patrimônio e tratava todos os funcionários da casa com gentileza genuína. "Esta sim", disse Andeline para Pedro Gustavo após o jantar, "é uma mulher de verdade." "Eu sei, mãe. E o mais engraçado é que depois de toda aquela experiência com Sandra, eu consegui reconhecer imediatamente a diferença. Marina me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E você a ama também?" "Completamente. Mas desta vez é um amor baseado na realidade, não em uma fantasia criada por uma criminosa." 2 anos depois, Pedro Gustavo e Marina se casaram em uma cerimônia simples e íntima, com apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Não houve ostentação ou exposição na mídia. Foi exatamente o oposto do casamento que Sandra havia planejado. Durante a cerimônia, Andeline olhou para o filho e viu uma felicidade genuína que ela não havia visto durante todo o tempo em que ele esteve com Sandra. Era a felicidade de alguém que estava sendo amado verdadeiramente, não manipulado. "Obrigada", sussurrou ela para si mesma, "por ter me dado coragem para proteger minha família." Hoje, 5 anos depois do escândalo que chocou São Paulo, Pedro Gustavo e Marina têm 2 filhos e são genuinamente felizes. Sandra Ferreira dos Santos continua cumprindo sua pena na penitenciária feminina de Santana, onde foi classificada como presa de alta periculosidade devido a várias tentativas de manipular funcionários e outras presas. Andeline se tornou uma defensora de famílias vítimas de golpes matrimoniais
tendo ajudado Marcos Ribeiro a criar uma empresa especializada em investigações preventivas para pessoas que querem verificar a veracidade de relacionamentos suspeitos. A lição mais importante que aprendi, disse Andelini em uma entrevista para uma revista nacional, é que confiar nos nossos instintos não é paranoia, é sabedoria. Quando algo nos incomoda profundamente sobre uma pessoa, mesmo que não consigamos explicar exatamente o porquê, devemos investigar até ter certeza. E para outras mães que possam estar passando por situações similares, qual seria seu conselho? Protejam seus filhos, mesmo que eles fiquem bravos com vocês temporariamente. É melhor ter um filho vivo e bravo do que um filho morto, porque você teve medo de interferir. Amor de mãe, às vezes precisa ser duro para ser verdadeiro. O caso de Sandra Ferreira dos Santos se tornou um estudo de caso em universidades de criminologia e psicologia, mostrando como golpistas profissionais podem manipular até mesmo pessoas inteligentes e bem-sucedidas. Mas também se tornou um exemplo de como a determinação de uma mãe pode salvar uma família inteira da destruição. E toda vez que Andelini olha para Pedro Gustavo brincando com seus netos, ela sabe que tomou a decisão certa naquele dia terrível na Igreja do Rosário. Porque proteger quem amamos não é apenas um direito, é uma obrigação sagrada que vale qualquer sacrifício. A vingança de Andelini não foi cruel ou destrutiva. Foi simplesmente a verdade sendo revelada no momento certo, da forma certa, para proteger quem mais importava em sua vida. E às vezes, a melhor vingança é simplesmente impedir que pessoas más destruam famílias inocentes. Sandra havia subestimado completamente o poder de uma mãe determinada a proteger seu filho. E essa foi a maior e mais fatal burrada que ela poderia ter cometido. Porque mães como Andelini Moura de Castro não são apenas guardiãs de suas famílias. Elas são guerreiras disfarçadas de donas de casa, investigadoras disfarçadas de mães carinhosas, e estrategistas disfarçadas de mulheres simples. E quando alguém ameaça seus filhos, elas são implacáveis. Se você gostou dessa história incrível de vingança e justiça, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias emocionantes como esta. Deixe nos comentários. Você acha que Andelini fez a coisa certa? O que você faria no lugar dela?